Olá, boa tarde. Esse é um canal sobre direito. Eu estou falando de direito de uma forma mais simples. Se você quiser, se inscreva. Meu nome é Ana Luísa, eu sou advogada. E esse é um canal para falar de direito de uma forma mais coloquial. Pois como é sabido, certas vinícolas do estado do Rio Grande do Sul foram flagradas com trabalho escravo, né? É lamentável que isso ocorra no Brasil em pleno século XXI. E também é muito lamentável que existam pessoas, especialmente online, ou então até mesmo numa Assembleia Legislativa lá do Estado do Rio Grande do Sul, defendendo esse tipo de prática dos séculos XVIII e XIX. Aliás, é uma prática milenar e asquerosa, né? Que consiste em usar o serviço do outro sem pagá-lo e em condições desumanas, explorando muitas vezes até a morte. Infelizmente, há pessoas que defendem isso, ou que duvidam que coisas assim tenham acontecido recentemente. Infelizmente, essas coisas acontecem e nós temos que lutar contra elas, porque isso é um crime e isso é inadmissível nos dias de hoje, tá? Então, o que foi constatado que aconteceu lá no Sul? Uma empresa terceirizada chamada Fênix pagou umas verbas rescisórias ridículas, patéticas, né? E para os trabalhadores em situação de escravidão, né? Pessoas que estavam sendo exploradas. Né? Então, aqui, de acordo com o site Infomoney, as vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton, né? É interessante que a Garibaldi é uma cooperativa, né? Então, assim, a gente espera uma visão assim mais democrática de cooperativas, normalmente, né? Então, essas vinícolas elas assinaram um termo de ajuste de conduta de 7 milhões, né, um valor pífio, desculpa que tem um caixa, com o Ministério Público do Trabalho. Isso é um valor ridículo, isso daí deve ser uma safra, só da Garibaldi, né? Sem contar as outras. Após a operação que resgatou 207 trabalhadores que enfrentavam condições de trabalho análogas à de escravidão em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O acordo prevê 21 obrigações para disciplinar a contratação de serviços terceirizados e impedir que o problema volte a ocorrer. Desculpa o latido do cachorro. Eu tenho um caramelo aqui que às vezes ele fica meio assim. O Ministério Público do Trabalho diz que o descumprimento de cada cláusula é passível de multa de até R$300 mil. Isso daí, para quem conhece, né, essas vinícolas, né? Isso daí deve dar uns 2 tonéis, assim, né? Da Aurora. O acordo prevê 21 obrigações tal. Os 7 milhões de reais são de indenização por danos morais individuais e danos morais coletivos. As 3 empresas terão 15 dias para pagar a indenização por danos individuais aos resgatados e os valores do dano coletivo serão revertidos para entidades, fundos ou projetos. O Ministério Público do Trabalho é uma entidade que eu acho que não poderia funcionar melhor, sinceramente, né? Diz também que a empresa terceirizada Fênix já pagou mais de R$1.100.000 em verbas rescisórias aos trabalhadores, pouco mais de 5 mil para cada um. Isso é uma mixórdia. Isso é um miserê, né, gente? Pelo amor de Deus, daqui é ridículo, né? Mas a investigação sobre ela continua, pois os seus representantes rejeitaram a possibilidade de um acordo. Isso daí é da Fênix, tá? Então, o que aconteceu aqui? A Brigada Militar do Rio Grande do Sul investiga até se as forças de segurança coagiram e torturaram os trabalhadores. O grupo foi resgatado em 22 de fevereiro em uma ação conjunta da PRF, da Polícia Federal, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. Essas vinícolas, Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton, elas estão entre as maiores e mais importantes do Brasil. Não significa que estejam entre as melhores, ficar usando o trabalho escravo, né? E além disso, a Aurora especialmente faz aqueles vinhos bem baratos, né? Cantina da Serra, umas coisas assim. E contratavam serviços terceirizados da Fênix, serviços administrativos e apoio à gestão de saúde da TDA.
empresa flagrada mantendo os trabalhadores em condições degradantes. A maioria era da Bahia, por isso que aquele vereador falou umas coisas preconceituosas e xenofóbicas, né? E não vou nem falar o nome, Sandro alguma coisa, lá no Rio Grande do Sul. A operação ocorreu após 3 trabalhadores fugirem do alojamento e denunciarem a situação à Polícia Rodoviária Federal em Caxias do Sul, a cerca de 40 quilômetros de Bento Gonçalves. Eles dizem ter sido atraídos pela promessa de 3 mil de salário, hospedagem e alimentação, mas enfrentaram atrasos nos pagamentos, violência física. Violência física. Longas jornadas de trabalho e oferta de alimentos estragados. Violência física. A gente voltou à época da novela Escrava Isaura, é isso? Isso é repugnante. É repugnante. E esses valores aqui que essas vinícolas entraram nesse acordo é uma coisa ridícula, ridícula. Isso não paga uma safra, isso não paga um carregamento deles, né? Olha o que os trabalhadores falaram. Eles também relataram que desde a chegada na Serra da Gaúcha eram coagidos a permanecer no local. Isso é escravidão. Isso está no Código Penal, tá? Sob pena de pagar multa por quebra de contrato de trabalho. E só podiam comprar produtos em um único estabelecimento. Sistema barracão. Proibido por lei. E tem gente que fica defendendo essas vinícolas aqui no YouTube. Eu vi dizendo que era gente que não queria trabalhar, isso ou aquilo, que era muito estranho. 130 anos de colheita de uva só está acontecendo isso agora. Olha, vocês que falam isso, infelizmente essas coisas horríveis de cercear o direito de ir e vir do trabalhador, com apanhar esse tipo de coisa, deixar as pessoas em condições degradantes e sem salário, isso acontece no Brasil inteiro e é ilegal, tá? Não é invenção, não é porque é baiano que está inventando isso do gaúcho, porque o Rio Grande do Sul é um lugar, é o paraíso na terra, né? Nada de ruim acontece no Rio Grande do Sul, né? Não acontece nada de ruim lá, né? É a Suíça do Brasil. Calma, menos, tá, gente? Essas coisas de trabalho escravo, infelizmente, acontecem e têm que ser denunciadas. São imigrantes bolivianos em São Paulo que estão fazendo roupa. Se alguém souber, tem que denunciar. Aqui em Brasília, há uns anos, aconteceu de imigrantes afegãos, quer dizer, eles nem sabem a língua, não sabem nada, sem salário nem nada, ficarem presos no lugar lá onde se abatiam galinhas para o abate halal. Por quê? Porque eles faziam uma reza na hora de cortar os pescoços das galinhas. E é uma coisa absurda. E era aqui, no Distrito Federal, capital da nação, entendeu? Então, infelizmente, essas coisas acontecem e têm que ser combatidas pelo bem da humanidade e da evolução humana. Porque vender um ser humano, usar um ser humano como isso, quem faz isso? Quem faz isso e quem defende isso, é difícil chamar essas pessoas de gente. Não é mesmo? Olha aqui, ó. Eles só podiam comprar produtos em um único estabelecimento com preços elevados e descontados no salário, além de permanecerem vinculados ao trabalho por supostas dívidas contraídas com o empregador. Tá? O acordo foi assinado quinta-feira, 9. Né? Então, o que aconteceu? Essas vinícolas, elas contrataram essa empresa aí, Fênix, né? Então, para quem defende isso, eu gostaria de dizer que você deve ser favorável a várias outras coisas desumanas também, né? Deve ser favorável a campo de concentração também, né? Umas coisas assim. Mas, infelizmente, a gente vê pessoas defendendo isso. Até em assembleia, né? Acontece que isso é crime que você está defendendo. Que é o artigo 149, 149 do Código Penal, tá? Vamos só ler esse artigo. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção, tá vendo? Locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou o preposto. É aquilo, você não pode sair daqui enquanto não pagar a tua dívida. Isso é desumano. Eu sei que isso foi usado, inclusive, muito no passado,
para atrair imigrantes de outros países, né? Eu sei, por exemplo, do pai de uma amiga minha, fugindo da guerra lá na Alemanha, pós-guerra, aquela situação tudo destruído, veio numa situação como essa, análoga de escravidão. Não sei quantos anos o pobre coitado do homem levou para pagar a passagem num navio de terceira classe, assim, devia vir... Não pode, isso hoje é crime, entendeu? Então, a pena é o quê? É reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência, porque falou-se de violência física também nesses casos, tá? Lei Áurea, gente, 1888, não existe mais isso não, para. Quem é a favor dessas coisas? Pior que tem gente que é a favor disso. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem cerceie o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Isso daqui, parágrafo 1º, inciso 1. Inciso 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente. Isso é o inciso 1. Inciso 2. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião e origem. Então, acho que esse pessoal aqui dessas vinícolas saiu muito de boa, né? Muito de boa. Acontece o seguinte, a pena do crime, do Código Penal, ela é aplicada ao indivíduo. Então, o sujeito que estava lá vigiando os trabalhadores da colheita de uva para não fugir, ou possivelmente o diretor da terceirizada, pode ser que ele venha responder por isso. Está sendo investigado. Eu estou falando hipoteticamente. E o que o Conselho Nacional de Justiça fala? No campo normativo brasileiro, a alteração do conceito de trabalho escravo contemporâneo, trazido pela Lei 10.803/2003, ao artigo 149 do Código Penal, representa um grande ganho no combate a essa mácula social, pois transcendeu a necessidade de ausência de liberdade para sua caracterização, ampliando a tipificação penal para hipóteses de submissão a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas ou forçadas por dívidas. Infelizmente, isso é uma realidade muito presente em São Paulo, em lugares onde há produção de roupas e muitas vezes usam mão de obra de imigrante, né? No aspecto internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, sendo fonte motriz dos sistemas de direitos humanos e o principal regramento de universalização da proteção do ser humano, expõe seus artigos 4º e 23. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as formas. A servidão era uma coisa parecida com a escravidão que existia na Europa, ali na Idade Média, né? Só que era uma coisa que, se eu não me engano, a pessoa ficava presa à terra. Ela ficava presa à terra, né? Não dava para vender, não havia prática de vender. Mas na antiguidade havia a prática de vender os escravos, infelizmente. Isso está até na Bíblia. Foi José, né? José que foi vendido como escravo. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. A condenação dessa chaga também consta de outros documentos internacionais, como a Convenção das Nações Unidas sobre Escravatura de 1926 e a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura de 1956. São documentos internacionais, a gente não está falando de Lei Áurea aqui não, tá? A Convenção número 29 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, proposta em 1930, ratificada pelo Brasil em 1957 e promulgada pelo Decreto número 41721 de 57, define como trabalho forçado, em seu artigo 1º, todo e qualquer trabalho para o qual o trabalhador não pode decidir livremente se aceita a atividade. Aí eles falam de várias outras convenções aqui.
O CNJ ainda explica mais. Quem são as pessoas em situação de trabalho escravo? De acordo com os dados lançados pelo Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas para o período de 2015 e 2018 no Brasil, tem-se percentual dominante do sexo masculino como vítima desse tipo de crime, predominando para ambos os sexos a idade de 18 a 24 anos. Né? Então, o Código Penal, ele atinge a pessoa física que comete esse crime. Está tendo, por causa do Ministério Público do Trabalho, o pagamento de uma indenização. E vão ter que pagar também o quê? Tanto as vinícolas quanto a terceirizada, essa empresa aí. Aí, nesse caso, elas vão ter que pagar as verbas trabalhistas. As verbas trabalhistas são o quê? O salário, horas extras, adicional noturno, se houver, terço de férias, férias proporcionais, férias vencidas, se houver. Eu acho que não há férias vencidas nesse caso, porque teria que passar pelo período aqui atravessar o período aquisitivo de 1 ano de férias. Então, depois que a pessoa trabalha 1 ano, que ela tem direito às férias, ou ela goza das férias, né? Se ela não goza das férias, então ela é indenizada, né? Lógico que existe a possibilidade de você vender parte das suas férias, mas eu vou falar isso em outro vídeo. Né? E nem é para vender todas as férias, assim, só uma parte. FGTS, INSS, multa de 40% do FGTS. Dano moral. Óbvio que houve dano moral aqui, né? Assim, não tem nem o que falar. E, deixa eu ver mais se eu estou me esquecendo de alguma coisa. Aviso prévio indenizado. Para cada um deve dar uns 5 mil mesmo, assim, se você chegar a pegar esse valor. Não, deve dar mais, tem que calcular. Porque se o valor que eles prometeram 3 mil, salário de 3 mil, ainda tem multa pelo não pagamento da carteira, pela não assinatura da carteira, né? Existem várias outras coisas, assim, que a gente pode averiguar. O CNJ aqui, depois se vocês quiserem um vídeo falando de direitos trabalhistas de uma forma mais aprofundada, eu faço. Eu estou falando aqui dessa questão do trabalho análogo à escravidão, que infelizmente foi defendido e algumas pessoas duvidam que isso realmente tenha acontecido. Gente, isso acontece, infelizmente, é uma realidade no mundo que deve ser combatida. Falava-se, inclusive, que a Copa do Catar, assim, aqueles estádios, alguns teriam sido construídos assim, não sei. Falava-se. Eu não estou querendo espalhar fake news, né, ou notícias falsas, mas assim, se você procurar, você vai encontrar alguma coisa aí na internet. Eu estou falando de trabalho análogo a escravo. Então, é o que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aconselha para enfrentar o trabalho escravo. Né? Em primeiro lugar, duvide sempre de propostas de emprego fácil e lucrativo. Vamos lá para o sul, você vai ganhar 3 mil para colher uva. 3 mil para trabalhar na colheita. Dá para desconfiar. Sugira que a pessoa, antes de aceitar a proposta de emprego, leia atentamente o contrato de trabalho, busque informações sobre a empresa contratante, procure auxílio da área jurídica especializada. A atenção é redobrada em caso de propostas que incluam deslocamentos, viagens nacionais e internacionais. Olha o tráfico de pessoas. Vocês se lembram da novela Salve Jorge? Isso acontece muito. Não pensem que não aconteça. Acontece muito. Né? Mas uma pessoa comum, ela muitas vezes não vai ler o contrato de trabalho e ela não vai nem buscar muita informação. Pode buscar informação sobre a empresa até é fácil, mas auxílio da área jurídica especializada, isso é bastante complicado, né? Evitar tirar cópias dos documentos pessoais e deixá-las em mãos de parentes. Evite tirar cópias dos documentos pessoais.
né? E você pode deixá-los em mãos de parentes e amigos, né? Deixar-se. Então, se o empregador escravista reter a carteira de trabalho da pessoa, a pessoa pelo menos está com uma cópia, tem uma cópia em algum lugar, né, onde um parente, um amigo. Deixe o endereço, o telefone e localização da cidade para onde está viajando com amigos ou parentes. Informe para a pessoa que está seguindo viagem endereços e contatos de consulados, ONGs e autoridades da região. Consulado e ONG aqui na questão do Brasil é meio complicado, né? Assim, se for trabalho interno, né? Mas se a pessoa viajar para trabalhar, porque às vezes acontece assim, a pessoa, eu vou trabalhar como cuidadora de idoso na Europa, né? Quando vê a situação é completamente diferente, a pessoa está sendo explorada e sendo vendida como escrava sexual, né? Isso é uma realidade. Então, se você conhecer alguém que passe por isso, quer dizer, que vá para a Europa trabalhar em uma condição assim de, vou trabalhar como empregada, cuidadora, etc. Vou trabalhar na casa de alguém, chega e fala, olha, pega o contato aqui do consulado, tá? De ONG. ONG que seja contra esse tipo de trabalho, que combata o trabalho escravo, né? Ajude a pessoa, né? Diga para a pessoa, olha, você sabe direitinho, né, para casa de quem que você está indo? Dependendo do país, pode ser tremendamente arriscado também, tá? Oriente a pessoa que vai viajar para que nunca deixe de se comunicar com familiares e amigos. Em caso de denúncia de trabalho escravo, Disque 100, tá? E então é isso, artigo 149, Código Penal. Isso sem falar das verbas trabalhistas que são devidas, isso é devido pelas empresas. O Código Penal é para ser aplicado, né? A lei penal é para ser aplicada nas pessoas físicas, que o inquérito policial vai averiguar, né, qual pessoa que cometeu qual crime, né? Se realmente essa pessoa chegou e ela tá, se houve uma formação de quadrilha, pode ter formação de quadrilha aí, o que eu desconfio que tem, né? Vou falar aqui formação de quadrilha. Qual o crime específico disso, tá? Formação de quadrilha é um crime é um crime bastante puxado. É um crime puxado, tá? Qualquer espécie de conduta ilícita cometida por 3 ou mais pessoas. Eu desconfio que haja 3 ou mais pessoas envolvidas nessa prática criminosa. É o artigo 288 do Código Penal, a reclusão é de 1 a 3 anos. Então, você pode ter, eu desconfio, além do 149, o 288, ambos do Código Penal. E aí vai a pena para as pessoas, né? Vocês desculpem o barulho aqui, que eu moro na frente de uma pista. Oh, meu Deus, um estrangeiro pedindo comida aqui. Vou lá dar comida para ele, né? Mas então, gente, por favor, prestem muita atenção. Essas coisas, elas acontecem, elas são degradantes e elas devem ser combatidas. O tráfico de pessoas é uma realidade, é um crime e é uma mácula social que todos nós, como cidadãos, podemos combater. Lógico que, além dessa a prática de trabalho análogo à escravidão, a exploração de pessoas nessa condição, existe. Mas também existe a submissão de trabalhadores a condições degradantes de trabalho. A pessoa não é escravo, mas assim, olha, eu tenho que ir ao banheiro, Não, você não pode ir ao banheiro nesse momento. Fica aí. Isso aconteceu recentemente num mercadão, acho que foi o Açaí, lá no Rio de Janeiro. Né? A senhora, coitada, se urinou. Isso também deve ser combatido. Então, boa tarde a todos. Eu vou ver o que está acontecendo lá fora. Tem um rapaz pedindo comida, né? E caso vocês queiram, né, podem se inscrever aqui. Eu sou Ana Luísa, eu sou advogada, eu atuo na área civil, família, inventários, eu também atuo no direito do agronegócio, né, e trabalhista.
e também um pouquinho de penal, né? Um abraço a todos e boa tarde.